Olá, amigos e amigas. É um prazer tê-los novamente no site Verdade Oculta. Você está sempre vindo aqui em busca de novidades, em busca de acompanhar o que está acontecendo nesta agenda. E eu digo que isso é muito importante. Esta atitude, ela é fundamental para você e para aqueles que você gosta. Porque aqui no Verdade Oculta, enquanto puder, o teu amigo Rubens vai estar aqui para trazer para você essas informações. E você veja que as informações mais relevantes, como estas que eu trago aqui, elas são gratuitas. Tem aqui alguns produtos à venda, e se você puder, você compre a partir de R$ 5, que isso ajuda a gente a nos manter aqui. Mas, independente disso, algumas pessoas boas e caridosas como você, por exemplo, têm feito isso. E por conta dessa atitude, nós estamos levando aqui a comunicação para todos. Agora, o que nós vamos trazer neste vídeo é algo simplesmente extraordinário. É algo fantástico. É algo além do normal. Nós vamos ver aqui agora o David Icke. Este homem que, durante muito tempo, foi considerado apenas mais um louco. Ele é uma pessoa que não tem credibilidade perante a mídia convencional. O que o credibiliza perante nós a ser um homem que nós devemos sempre ouvir e prestar atenção. Para que você tenha uma ideia, pasmem. Em 2013, David Icke veio a público trazer uma informação até então totalmente fora dos parâmetros daquela época. Jamais se conceberia a ideia do que David Icke estava falando a respeito da Rússia e da Ucrânia. Estava o tempo passando em torno de um calendário ligado a uma década, a década de 10. Era 2013. Estamos agora na década de 20. Estamos em 2022, às portas de 2023. E exatamente do jeito que David Icke falou, sem nenhuma conjectura naquela época, está acontecendo agora. Você precisa prestar muita atenção neste vídeo que nós publicamos no site, aliás, no DVD Prepare-se, volume 43. E aqui eu quero abrir um parênteses. Esses DVDs Prepare-se. Ele é mais do que uma nostalgia. É mais do que você ver o Rubens novo falando dessas coisas que agora são realidade. É mais do que você ter na sua coleção para você mesmo ter o prazer de saber que você tem os DVDs Prepare-se em casa. É mais do que isso. É ainda uma ferramenta de conhecimento do que está acontecendo. No site Verdade Oculta você lê: a notícia de amanhã nós damos hoje. Isto é uma realidade, porque os DVDs Prepare-se mostrou tanta coisa do futuro para você se preparar, não por mérito apenas do Rubens, mas também grandes homens como este que você vai ver na reportagem, o David Icke, entre outros. Falou muitas coisas que na época eram consideradas teoria da conspiração, eram incabíveis, eram insustentáveis, e hoje são realidades pura e plena. Pena que pouca gente tem conhecimento. Bom seria se você pudesse mandar o link do site Verdade Oculta, mandar o link desse vídeo nas suas redes sociais, no seu zap, para que as pessoas viessem aqui assistir. Colocar na rede social, isso o Rubens não quer que faça, até porque se fosse para fazer, eu mesmo faria. Tá certo? Isso é uma coisa que o Rubens pode fazer. Mais difícil do que isso é fazer tudo que o Rubens faz aqui e você acompanha. É muito mais fácil colocar nas redes sociais, mas o Rubens não precisa e não quer que você faça isso. De jeito nenhum. Tá certo? Vamos manter o trabalho do jeito que ele vem sendo feito. Eu conto com você para isso. Mande sim as pessoas para cá. Compartilhe o link do vídeo que está publicado aqui no site. Tá certo? Compartilhe o vídeo deste link. Compartilhe o link do site verdadeoculta.com.br. A coisa é tão importante que agora até os antivírus estão dizendo que a gente tem vírus no site e nós não temos vírus nenhum. Eu mesmo passei um monte de scanner aqui no domingo passado, um domingo antes do dia dessa gravação, e eu passei o dia todo limpando, era escaneando, não é limpando porque não tinha nada, não encontrou nenhum vírus aqui. Então, você saiba que é precioso uma coisa dessa. Por isso, compre os DVDs Prepare-se quando você puder, tá certo? Para que você tenha total conhecimento do que está acontecendo e do que vai acontecer. Eu vou trazer a reportagem do David Icke. Você vai prestar a máxima atenção. E aí, vamos ser pontuais também.
em acompanhar com você alguns detalhes, mas eu gostaria que você ficasse muito ligado a partir de agora, que nós vamos colocar um trecho que foi lançado no DVD Prepare-se, volume 43. Você vai assistir agora com David Icke falando sobre a guerra. Vamos lá. Bem, as guerras são usadas para mudar o mundo. E se você tem uma agenda global, então os problemas globais irão requerer soluções globais. É o que a gente tem dito. Se você olhar para como foi transformado o mundo com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, olha, você verá que o planeta era totalmente diferente antes dessas guerras. A ideia principal é ter uma terceira guerra para complementar toda essa transformação. E assim ter um Estado global, um governo global, um exército global. Haverá uma ditadura global. E existe um motivo para a guerra, porque hoje as pessoas rejeitam. Porém, com o ocorrer dos eventos, ela será cada vez mais aceita. E isso já foi escrito por um homem chamado Albert Pike. Interessante que a regra de 3, ela proporciona isso. O que hoje a pessoa diz, não queremos de jeito nenhum, vai para lá com essa ideia, amanhã eles dizem, por favor, apliquem-na. Ele foi um maçom muito influente. Ele viveu nos Estados Unidos no século XIX. Ele escreveu a um outro Illuminati chamado Giuseppe Mazzini. Albert Pike descreveu 3 guerras mundiais para a transformação da sociedade mundial. Precisa de mais uma, gente, viu? A primeira e a segunda foram descritas exatamente como aconteceram. Mas esses fatos só vieram à luz do conhecimento depois que as 2 guerras ocorreram. É diferente. Agora, essa terceira guerra, a ideia descrita pelo Pike, ela está sendo conhecida antes da Terceira Guerra, tá certo? Ele escreveu antes da primeira e da segunda, mas o público só tomou conhecimento depois que elas já haviam ocorrido. Agora não, agora você toma conhecimento antes, através dos DVDs Prepare-se do volume 43, olha, em 2013. Assim, a importância do que nós conhecemos hoje é o que foi dito a respeito da Terceira Guerra Mundial. Ele fala exatamente em se criar um conflito sobre o mundo muçulmano, chamado sionismo político. E as pessoas poderiam dizer que isso é falso, porque não havia nenhum sionismo quando a carta de Pike foi escrita. Bem, esta é uma agenda sendo projetada já há muito tempo. Este é o motivo do livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Também o motivo de George Orwell, 1984. E eles conheciam um ao outro. Huxley falou com o amigo Orwell. Eles frequentavam o mesmo local. E se tornaram amigos. E obtiveram as informações da mesma fonte, a Sociedade Fabiana da Grã-Bretanha. Então entenderam a agenda traçada. Estamos falando que o livro de Huxley foi publicado em 32 e em 48 o livro de Orwell. E eles descreveram a sociedade atual que estamos vivendo hoje e que já estava programada para nós desde aquela época. Existem muitos outros exemplos de pessoas prevendo o futuro, mas na verdade eram infiltrados. Então, prever o futuro daquela forma é fácil, eram pessoas que estavam envolvidas, gente. Resultou que estavam totalmente informados. E infiltrados obtiveram muitas informações. Ou envolvido ou infiltrado, né? Aí depende do ponto, né? Então a ideia de que Albert Pike sabia que esse movimento sionista, o estabelecimento de Israel estava por vir, não fica difícil então observar a evidência de fundo, porque claramente o movimento sionista se deu não muito tempo depois que esta carta foi escrita. Então foi que ele falou a respeito de o mundo muçulmano sendo levado a uma guerra, contra uma guerra política do que conhecemos hoje como Israel. E depois que este mundo, você sabe, em meus termos, cria um redemoinho, então atrai o mundo. Em meus termos, o David Icke está explicando o seguinte, ele tem uma ferramenta de entendimento que ele diz o seguinte, se você quer envolver terceiros na coisa, você cria um redemoinho, com um ou dois. E esse redemoinho, ele vai formar um vórtice e aquilo vai atrair outros para dentro
da situação. Então ele está dizendo aqui que a Rússia será atraída para esse epicentro. Olha só, e é o que está acontecendo hoje, olha só. Nos Estados Unidos, na União Europeia, na OTAN, e inserem neste mundo. Tá vendo? Esse redemoinho é criado pelos Estados Unidos, OTAN, União Europeia. Então o que temos agora é uma situação em que esse grupo ISIS surgiu do nada, de fato. E ele é incrivelmente bem armado, incrivelmente patrocinado. Eu já vi cifras na casa de 2 bilhões de dólares à disposição desse grupo. E agora, recentemente, uma parlamentar lá na União Europeia, no Parlamento Europeu, ela que é deputada, ela veio a público, está aqui também no site, pode procurar aqui. E ela disse textualmente que os maiores terroristas são estes, OTAN, Estados Unidos e alguns países aqui que não é do Oriente, esqueci, do Ocidente. Alguns países do Ocidente. Então, quer dizer, esses são os verdadeiros terroristas, segundo o que ela falou, o que a Hillary Clinton também já havia dito, né, em entrevista lá na Espanha. Também foi publicado no DVD Prepare-se. O que mudaria assim o mundo, tomando em conta como as 2 guerras anteriores mudaram o mundo, para que então neste ponto a sociedade fascista global possa ser imposta. Então quer dizer, a Terceira Guerra Mundial e logo depois vem o Estado fascista mundial, gente, anticristo, antimessias, general supremo, com uma tirania global, mundial, sem precedentes e um regime totalitário igualzinho no livro 1984. Tanto que aquela carne do filme já está aí. Daqui a pouco, depois dessa gravação que você está vendo aqui, isso aqui é gravado, né, estarei, pela benevolência do Pai, gravando o vídeo sobre a carne de laboratório, que agora é carne impressa em 3D. Tá certo? Que é aquilo também que está no livro, mas vamos em frente para nos desvirtuar. Não tenha dúvida, por justificar que precisamos de um governo mundial e um exército mundial. Isso para evitar que essas coisas ocorram de novo. Exatamente, gente. A proposta sempre é essa, entende? Vão dizer para o gado que é necessário um governo único mundial, um tribunal único mundial, porque problemas globais exigem soluções globais. E isso vai ser feito por conta da Terceira Guerra Mundial. Então a Terceira Guerra é a guerra para acabar com as outras guerras. Exatamente o que falaram na Segunda Guerra Mundial e que está aí. Você está vendo que não foi suficiente, eles vão criar a terceira como estava pré-programado. É muita coisa, é muita informação para a cabeça de quem está muito desligado da verdade e muito inserido na alienação do sistema, viu? Isso aqui é um mocotó, isso aqui é um prato pesado, não é uma sopinha. Mesmo quando foram eles próprios, na verdade, que os criaram. Além disso, temos algo que andam dizendo desde os anos 90, de que a ideia da Terceira Guerra Mundial seja envolver a Rússia e a China contra o Ocidente. Oceania versus Eurasia, the 1984 kind of scenario. Sim, um tipo de cenário, à lá 1984. E o que temos agora é uma demonização da Rússia. Você em 2013. reparou que de repente estão a demonizando? A minha voz está aí, mas eu gravei em 2013 também, gente. E o que está se abrindo na Ucrânia enquanto tudo isso se dá no Oriente Médio é uma outra frente contra a Rússia. Tá vendo? Enquanto estava a ISIS, aquela coisa toda dos holofotes sobre o Oriente Médio, a televisão toda só falando aquilo o tempo todo, estava se abrindo uma outra frente para endemonizar a Rússia. Já naquela época, foi o que David Icke falou em 2013, cara. 2013, está no DVD Prepare-se 43. Porque, sabe, é muito fácil ver como a Rússia pode ser puxada para este conflito no Oriente Médio. Nesse vórtice que ele falou, desse redemoinho, entendeu? Qual a ideia? Porque eles apoiam a Síria. E destruir a Síria é parte da agenda da ISIS. E também da agenda dos Estados Unidos e da OTAN. Hoje fala-se tanto em Estados Unidos e OTAN, né? Nesse negócio do conflito da Crimeia. Tá vendo? O David Icke já pronunciava isso em 2013. And also Iran as well. Sim, destruir o Irã, sim. Então a Rússia estaria apoiando o Irã, e o mesmo acontecendo com a China. E assim podemos ver como as peças do jogo estão se movendo ao derredor. E está criando exatamente o cenário do que Pike falou. E a ideia é basicamente trazer tudo o que eles estão precisando.
Trazer tudo o que ele está precisando significa o quê? Organizar tudo o que eles precisam para montar o palco, montar o cenário para essa grande terceira definitiva guerra mundial que eu, Rubens, defendo pelos meus estudos, conceitos, pelas minhas pesquisas, de que não será Estado contra Estado, mas será o Estado contra o cidadão. E para que isso ocorra, eles planejam instaurar o caos no planeta. Você quer caos maior do que o de 2020 que foi instaurado, gente? E o mundo nunca mais será como nós conhecemos. E eles não falaram isso assim que começaram a instaurar o caos? O mundo como nós conhecemos está acabando. Isso era tema até de comercial de televisão. O Rubens mostrou tudo isso nos DVDs. Prepare-se. Eu dizia, alguma coisa vai acontecer já. Em 2018 para 2019, o Rubens dizia isso. Alguma coisa vai acontecer agora. Espere e verá. Porque tudo está indicando que é agora que vai acontecer alguma coisa. Em 2020 você viu o que aconteceu. E o mundo foi mudado. E hoje estamos num pós-mudança. Aliás, num período de transição que não terminou ainda. Ainda vem outras sobrecargas aí desse mesmo problema que você viu em 2020 até agora. Tá certo? Para poder o quê? Para poder ajeitar o palco. Para poder preparar tudo. Para que eles possam, então, vir com a sua nova ordem mundial. Olha o que David Icke está falando, gente. Socorra. Eles planejam instaurar o caos no planeta. E o mundo nunca mais será como nós conhecemos. Ele terá um governo único mundial, um banco central único mundial, um exército mundial. Existem poucas pedras no caminho da nova ordem mundial. Já destruíram o Iêmen há pouco tempo atrás, destruíram o Gaddafi, destruíram os outros países que eram empecilhos, como o Iraque, e agora só resta o Irã. E ainda nesse meio termo existe a Rússia e a China, mas que na verdade, na minha visão, são unha e carne com o sistema. Tá entendendo? Para mim isso é só um palco preparado para justificar o que não justifica, o que na minha visão explica, mas não justifica a Terceira Guerra Mundial. E um centro unificado de controle mundial. E é muito fácil ver esse evento se desenhando, porque as peças estão se movendo todas na mesma direção. E nós precisamos entender o que está ocorrendo quando essas peças estão se movendo exatamente ao nosso redor. E quando nós olhamos então nessa perspectiva, não são fatos aleatórios. O caso na Líbia não é aleatório, na Síria não é aleatório. E também a ISIS não é aleatório. Isso é o que eu falo, gente. É um tabuleiro xadrez. Eu publiquei isso no DVD Prepare-se, se eu não me engano, volume 16. Eu não sei qual volume exato, não lembro mais. Mas eu publiquei, eu coloquei na capa do DVD, eu coloquei um xadrez, um tabuleiro de xadrez enorme. E foi uma ferramenta de entendimento para você entender que uma peça movimentada num extremo do grande tabuleiro Illuminati e outra peça movimentada como se fosse adversário do outro lado extremo do tabuleiro, elas têm algo em comum. É a preparação de uma jogada programada dos dois lados. Entende? Exatamente essa ferramenta de entendimento é muito bom você conhecer. Ela está em um dos DVDs, mas não me pergunte qual. Eu acho que não é o 16. Eu fiz 66 DVDs, eu não tenho na cabeça cada assunto que eu tratei em cada DVD. Então por isso que é bom você ter a coleção inteira, gente. Não é mais do que uma propaganda, é R$5 cada um. Então você vê se vale a pena ou não vale. Parte deste longo plano para transformar o mundo criando um enorme caos. Então eles vão estabelecer a ordem através do caos. E vão... Isso aí é maçom, você sabe, é Ordo Ab Caos, né? Escreve-se Ordo Ab Chaos. Criar uma nova ordem, a nova ordem mundial. E de fato, um assistente próximo ao presidente Putin, que tem responsabilidade em particular pela Ucrânia, realmente disse que os Estados Unidos estão preparados para uma guerra contra a Rússia através da Ucrânia. Através de onde, gente? Através da Ucrânia. Dito em 2013. Praticamente 10 anos antes, cara. Olha como o David Icke está bem mais novo do que você viu ele na reportagem há poucos dias atrás, que está aqui também no site gratuitamente. Olha como ele está bem mais novo. Foi em 2013 que ele falou isso. Parece que ele estava olhando pela janela do futuro no seu apartamento. Parece que ele estava na janela olhando 2022, 2021, 2020.
E daqui para frente, porque ele falou do caos que mudaria a sociedade mundial, o novo normal, lembra? Isso foi publicado em toda a mídia, que a partir da pandemia o mundo teria agora um novo normal, não mais o normal como antes. E quantas leis foram criadas, gente? Aqui mesmo no site tem matéria sobre a lei das calamidades agora. É lei agora, não é só uma coisa que a pessoa poderia ofender a Constituição na época e passar por cima atropelando a Constituição. Não, agora é lei, o povo agora tem que saber que agora é lei essa questão de calamidade. Colocaram tudo em lei porque prepararam o palco para isso. Então, os direitos civis mudam muito com isso. É só decretar calamidade e acaba todos os direitos civis nossos. Como você viu no início, que eles mandavam ficar dentro de casa e você via até o tráfico colaborando e dizendo, vamos te dar uma ideia. Vai para casa, não sai na rua. Aceite essa ideia para não perder a ideia, não perder o juízo, sei lá. É um trocadilho, né, de ameaça. Então, quer dizer, o próprio tráfico, as milícias, tudo de acordo com o sistema. Você viu isso, sem ter lei que mandasse isso. Não estou dizendo que a nova lei agora, ela coloca a milícia e o tráfico também para poder ser submisso a elas. Não estou falando isso porque isso não acontece. Só estou lembrando você que o negócio foi tão absurdo, mas tão absurdo porque foi uma preparação de palco. Para agora essas leis, falando que na calamidade, em outras palavras, nós perdemos os direitos civis todos, tá certo? Foi o palco preparado para isso ser criado, implementado, e agora é lei, cara. É diferente agora, tá aqui no site. É só você acompanhar essa matéria também, é grátis, cara. Aqui, as matérias principais, as mais importantes, você vê grátis, igual essa que você está vendo. Por isso que eu digo que vale a pena e é justo você ajudar o Rubens um pouquinho, um mínimo R$5, para você continuar tendo também esse espaço aqui, porque a gente depende disso aí para poder tocar o barco. Então, por isso que é importante a sua colaboração. Mesmo que não compre, mas queira fazer uma doação de qualquer valor, é só fazer o Pix e nos ajudar. Eu sei que você também não tem tantos recursos, mas ninguém é tão pobre que não possa ajudar com um pouquinho, né? O trabalho que é um trabalho digno como esse. Olha, em 2013, o Verdade Oculta trouxe essa informação através do grande David Icke. Criar uma nova ordem, a nova ordem mundial. E, de fato, um assistente próximo ao presidente Putin, que tem responsabilidade, em particular pela Ucrânia, realmente disse que os Estados Unidos estão preparados para uma guerra contra a Rússia através da Ucrânia. Quando ele falou isso, gente, não tinha uma fumaça disso no ar. Em 2013, a mídia não falava absolutamente nada sobre essa possibilidade. Nada, você sabe disso. E o David Icke falou algo totalmente fora do contexto nessa época. Eu coloquei no DVD Prepare-se sem titubear. Enquanto alguns diziam, Rubens, esse cara é um lunático, isso não vai acontecer nunca. A situação é voltada para o Oriente Médio, não vai envolver Rússia, não vai envolver China, não vai envolver nada disso. Isso é uma loucura que esse homem está falando, não tem nada a ver com a Rússia, não tem nada a ver com a China. A Rússia está no programa espacial americano, eles são unha e carne. Não vai ter nada disso, não existe mais Guerra Fria, Rubens, esse homem está louco. Falavam isso, e olha aí. Olha o que está acontecendo em 2023 e vê se não é o que David Icke previu em 2013. Através de quê, gente? Através de bola de cristal? Não. Através dos seus estudos. Ele concluiu com o que ele leu nos livros do Albert Pike, no livro, nos livros e cartas e textos de Albert Pike, o que ele concluiu lendo os livros de Adolf Huxley, os livros de George Orwell, e todos os estudos segmentados que esse homem vem fazendo. É por isso que ele sabia do futuro, porque ele pesquisou, investigou, igualzinho você tem feito, igual Rubens, pela benevolência do pai, foi pioneiro no Brasil, e sou pioneiro que eu ainda estou vivo nessa data. Então, pioneiro no Brasil, Rubens. Isso é fato, tá certo? E você, porque assistiu o Rubens e muitos outros que hoje tem canal no YouTube, porque saiu daqui também assistindo Verdade Oculta, hoje também tem esses estudos e sabe do futuro e sabe do que vai acontecer e não tem dúvidas. Então, quando eu decidi em 2013 colocar esse artigo no DVD Prepare-se, eu não via como algo fora do contexto, eu via algo como fora da atmosfera do campo de visão daquela época, mas não do de hoje. O que David Icke está falando aqui agora, gente, é totalmente chover no molhado. Isso é incrível.
É chover no molhado em 2023, mas ele falou em 2013. Então tem uma variável nisso. Ele falou em 2013. Rússia envolvida em um complô armado pela OTAN, pelos Estados Unidos. E agora essa propaganda absurda que eles fazem da Ucrânia como coitadinha. E agora esta propaganda absurda que eles fazem, tirando de circulação dos meios sociais, a Russian Today, a Sputnik, a mídia que poderia falar algo diferente, porque é do lado do Oriente, tiraram, no Ocidente não chegam mais aqui nas redes sociais, tiraram os homens que falam a verdade também, um a um, caçaram nas redes sociais. E agora, o que nós estamos vendo é um cumprimento de profecia, não de um profeta iluminado por Deus, porque se esses profetas iluminados por Deus da religião protestante soubessem de alguma coisa de verdade, teria feito o papel do David Icke no passado e nos orientado. Mas esses profetas que estão na religião protestante são apenas peças úteis, falando o que não sabem nem conhecem a respeito da vida particular de um e de outro, como se Deus mandasse entregar uma profecia. Você não vê que aquilo ali é tudo fajutagem? O que não é fajutagem é isso aqui, ó. E não é fruto de revelação divina, é fruto de pesquisas. Por isso, os DVDs Prepare-se têm se constituído na maior fonte de pesquisa no Brasil, porque nele tem coisas desse tipo. O que faz com que o Rubens mostre para você toda a credibilidade é isso aqui, ó, 2013. Não foi ontem, mas parecia, vou falar pela terceira vez, parecia que David Icke estava na janela do futuro no seu apartamento, olhando pela janela o que está acontecendo e pior ainda, gente, o que está para acontecer. Parados para uma guerra contra a Rússia através da Ucrânia. O que eles planejam é tratar de tomar a Crimeia de volta. Agora pode haver um pouco de terrorismo estranho acontecendo e coisas ruins sucedendo. Até isso, olha lá, Putin acusa a Ucrânia de terrorismo. Até isso, David Icke previu que pode agora, o que pode acontecer são atos de terrorismo. Destruíram a ponte que liga a Rússia à Crimeia. A Crimeia, gente, ela não é ligada. Tem aqui um mapa aqui, não sei se vai estar para frente ou para trás, mas tem um mapa que aparece, acho que é um pouquinho para trás aqui. Deixa eu ver se aparece o mapa aqui. O que eles planejam é tratar de tomar a Crimeia de volta. Vai aparecer o mapa aí, ó. Tá vendo? A Crimeia, ela é esse trecho aqui, ó. Esse trecho à esquerda, tá vendo? E ela fica entre a Ucrânia, que está acima, e a Rússia, que está aqui pertinho da minha cabeça. Tá certo? E a Ucrânia está lá em cima, lá. E a Crimeia, ela está anexada à Rússia. E foi feita uma ponte aqui nesse estreito. Foi feita uma ponte aqui para ligar a Crimeia à Rússia. E a Crimeia, ela não é totalmente ligada à Ucrânia, porque você olha por lá, tem uns pontozinhos azuis lá em cima, minha mão não vai lá, porque aqui, a minha layer está só até aqui, né? Então lá em cima tem partes d'água também, ela é tipo uma ilha. E ela hoje está ligada à Rússia por uma ponte quem, não sei, alguém explodiu a ponte, mas não destruiu totalmente a ponte, para tirar a comunicação da Crimeia com a Rússia. Aí diziam, não, porque é por aí que o Putin envia as tropas. Gente, você precisa analisar uma coisa, é por aqui que vai suprimento de comida, é por aqui que ocorre a vida de todo mundo na Crimeia. Então nisso eles não pensaram para poder dar essa explicação. Isso justifica para você, isso só explica? Existe uma diferença entre explicar e justificar. Muitas vezes explica, mas não justifica. Então você precisa sempre ter isso na sua cabeça. Aqui na Crimeia moram muitas pessoas que não tem nada a ver com guerra, nem de Putin, nem de Crimeia, e nem a guerra que estão querendo causar, sendo a terceira e última guerra mundial. Nós estamos no Brasil, não temos nada com isso, o pessoal da Crimeia também não são gente querendo viver. Então destruíram a ponte e disseram, não, isso aí é porque as tropas militares passavam por aí. Mas não falaram que passava muito mais comida? A comida passa todo dia.
tropa passa em época de guerra, ou está passando, tá certo? Mas não está passando também para o território da Ucrânia, porque a Crimeia pertence à Rússia. Mas eles não mostram essas provocações, entende? Eles vão dizer outras coisas, porque a imprensa brasileira, a imprensa mundial do Ocidente está toda a favor do sistema que comanda, dos que tem muita grana e que banca isso tudo. Então é muito complicado. Vamos continuar que você vai entender. Vamos lá. Disse que os Estados Unidos estão preparados para uma guerra contra a Rússia através da Ucrânia. O assessor direto do Putin esta semana, ele revelou o seguinte, isso está na Russian Today no site, o site você ainda tem acesso, que a Rússia está pronta para um acordo de paz com o presidente lá da Ucrânia, mas não adianta nada sentar na mesa apenas o presidente da Ucrânia, porque depois os Estados Unidos vêm e desfala tudo o que ele falou. E ainda cita, isso já aconteceu há poucos tempos atrás. Então não adianta, a Rússia senta para as negociações, mas tem que estar os Estados Unidos juntos, porque são eles que estão mandando nessa guerra. Declarações do assessor do Putin esta semana está no Russian Today. O que eles planejam é tratar de tomar a Crimeia de volta. Agora, pode haver um pouco de terrorismo estranho acontecendo e coisas ruins sucedendo na Ucrânia. Essa explosão foi agora, você sabe, esse ataque, porque ele sabe que estão tratando de manipulá-lo. A bem da verdade, gente, eu editei e coloquei agora essas imagens do que ocorreu agora esses dias lá na Crimeia. Não era essa imagem da explosão, não existia em 2013, eu que botei agora para você ver. Do que ele falou, aí eu ilustrei com a realidade que já está acontecendo, tá certo? E que o Putin considerou como atentado terrorista. Exatamente como o David Icke falou. Vamos repetir, ó, você vai ver. Ó. Pular pela Ucrânia. Realmente disse que os Estados Unidos estão preparados para uma guerra contra a Rússia através da Ucrânia. O que eles planejam é tratar de tomar a Crimeia de volta. Agora, pode haver um pouco de terrorismo estranho acontecendo e coisas ruins sucedendo na Ucrânia. Pode conter seu ataque, porque ele sabe que estão tratando de manipulá-lo. Mas se eles tentarem recuperar a Crimeia, o ego de Putin e o seu orgulho, de nenhum modo. Eu suspeito muito que ele permitirá fazer. E, portanto, se eles tentarem recuperar a Crimeia, então o que veremos será uma guerra calculada contra a Rússia. E se começarem a enfrentar a Rússia em suas fronteiras, enquanto tudo isso ocorre no Oriente Médio, então facilmente se diluiria o impacto da Rússia com respeito ao que se passa lá no Oriente Médio. Então tudo isso está configurado. E ao termos a Arábia Saudita e o Catar, então dentro dos Estados Unidos, existem muitas daquelas mentalidades. E estes estão financiando o ISIS e todo aquele terrorismo. Enquanto quem pode detê-los a qualquer momento é o governo americano. Então o governo americano está condenando o mesmo terrorismo que eles, através da elite global, apoiam. Então esse setup que está sendo configurado, eu não tenho dúvidas, é um gatilho para disparar a Terceira Guerra Mundial. Isto posto, eu quero perguntar a você. O que você acha? O mais importante é a sua opinião. O que a mídia geralmente não deixa você fazer é ter a sua própria opinião. Por isso eles não dão elementos que compõem um fato. Eles dão a ótica do fato, o aspecto do fato, a abordagem do fato, de acordo com interesses de quem paga eles, a elite global. Eles não dão para você o direito de saber o que está acontecendo por via de várias fontes, para você colher as informações e formar um grupo, um conjunto,
o conjunto do que você entendeu da coisa. Eles só querem que você tenha o pensamento a respeito do que eles já pensaram antes e querem colocar na sua cabeça. É assim com os livros, é assim com a escola, é assim com a mídia, é assim com a religião. Você não é nada mais, nada menos que um receptáculo, um depósito das informações que eles querem que você tenha para você na consciência e replique para os que estão próximos de você. Mas, o Criador do céu e da terra, ele não nos fez como um computador de mente vazia, um computador desprogramado. Ele não nos fez como um HD novo. Ele nos fez como um ser racional, com um super, hiper, mega processador que nunca o homem vai fazer no igual. Pode imitar com inteligência mentirosa artificial, que não é inteligência, mas nunca vai conseguir fazer igual. Então o que nós precisamos ter são simplesmente elementos que compõem a ideia. E você não precisa repetir nem o que o Rubens está falando. Você apenas analisa, juntamente com o que você ouve daqui, dali e de lá. E a sua conclusão pessoal vai falar por você, porque você é responsável por si. Você não tem como depois dizer, a culpa é desse, a culpa é daquele. A culpa é sua, a culpa é minha. A culpa é de quem tomou decisões erradas. Devemos analisar tudo. TUDO, não apenas parte. E agora, para analisar tudo, deveremos ter contato com esse todo, para tirar uma única conclusão que vale para você e para aqueles que estão debaixo da sua autoridade, no caso, a sua família. Gente, não precisa provar nada. Os DVDs prepare-se, são muito importantes. Um abraço e obrigado.